Fabiano, também conhecido como Chiru, é mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Caxias do Sul, tendo atuado como consultor em tecnologias livres e, recentemente, como administrador de sistemas do provedor pytown.com, core developer do sistema de gerenciamento de conteúdo Plone. Colaborou na implementação da infraestrutura de diversos portais no governo e tem sido evangelista atuante na comunidade Python durante vários anos. Alô? Legal. Como é que vai funcionar para passar os slides? Alguém passa para mim? Como é que funciona? O Ângelo. Bem, bom dia. Bom dia, pessoal. Bem, primeiramente, queria agradecer o convite, né, de estar aqui mais uma vez. Ano passado eu já tinha dado uma palestra, esse ano me convocaram a dar 2 palestras. Então, eu vou fazer essa sobre PV6 e depois eu vou falar sobre um assunto que, de certa forma, é minha especialidade, que é sobre a parte de Plone, né? PV6 não é muito minha especialidade, mas é uma tecnologia que, querendo ou não, todo mundo vai ter que começar a esbarrar daqui para frente, né? E eu já fiz uma implantação grande de PV6, então eu estou aqui mais para fazer um relato, mostrar um pouco do que eu tive que fazer, como uma forma de troca de experiência mesmo, né? Enfim, hoje em dia... Pode passar, Ângelo. Hoje em dia eu divido o meu tempo entre algumas atividades, né? Eu administro um provedor de hospedagem, dou consultoria, né? E treinamento. Então, sobrevivo aí de prestar serviço sem ter emprego fixo, né? Não trabalho para ninguém, mas ao mesmo tempo trabalho para muita gente. Essa apresentação ela vai ser sobre uma implementação que eu fiz no meu provedor, né? Enfim, por ser um provedor de hospedagem Python, um dos poucos do país, a gente acabou prestando serviço para muitas casas. Eu devo ter aí, sei lá, umas 20 casas que hospedam comigo, e todas elas já estão usando IPv6. Então, vai ser um relato interessante aí. O roteiro que a gente vai seguir vai ser mais ou menos esse. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, não muito, né? Falar um pouco de histórico, o histórico do IPv6. Não sei se é de conhecimento de todos, mas não é um assunto novo. Falar um pouco sobre endereçamento, a parte de implementação. Eu vou dar algumas dicas também de ordem prática, né? De configuração de servidor, como é que as coisas devem ser feitas. E alguns desafios, né? Desafios da área de PV6, tem algumas coisas bem complicadinhas aí. Passando. Oi? Sim, desculpa, Ishida. O Ishida tinha me pedido um favor. Vão começar os minicursos ali ao lado, né, de instalação de servidor. Então, se alguém estiver aqui e tiver interesse de participar dos minicursos, por favor, estão convidados, né? O Ishida vai coordenar essa parte. E é uma oportunidade interessante para vocês se atualizarem, assim, quem está interessado em aprender a mexer com o servidor Linux, fazer algo mais, né? Fazer algo mais prático na parte de configuração de servidores é uma oportunidade interessante, tá? Então, não se acanhem de levantar e ir embora da palestra antes dela começar, não tem problema nenhum. Estou convidando vocês a... Enfim. Bem, vamos lá. Bem, tem muita gente que não sabe meu nome é Fabiano, a maioria do pessoal me chama de Chiru. Eu trabalho com Plone, essencialmente, nos últimos, sei lá, 10, 12 anos. Desde quando o Plone não existia ainda, fui uma das pessoas que ajudou a criar. E, naturalmente, eu acabei me direcionando para esse mercado de infraestrutura porque era uma área muito carente para quem trabalhava com Plone. Não existia ninguém que fazia isso, era um software muito alienígena, muito diferente daquilo que o pessoal está habituado a trabalhar com Java, com PHP, com ASP. Então, precisava de uma pessoa específica para trabalhar nessa área, eu acabei me dedicando a isso. Então, hoje eu sou sysadmin, um sysadmin de luxo, digamos assim, sysadmin com perfil de desenvolvedor. Tenho trabalhado aqui no Interlegis também como consultor. Inclusive, depois, no final da palestra, eu quero abrir um parênteses para falar de um sistema que eu estou desenvolvendo aqui, que é um sistema de protocolo. E, bem, eu ministro cursos à distância também.
É algo que, nos últimos meses, principalmente... Nossa, tá falhando. Vocês preferem que eu fale aqui? Não sei. De repente aqui é melhor. Tá. Alô? Ah, melhor. Porque o microfone está falhando, então vamos ver se aqui fica mais estável, né? Microfone sem fio é sempre um negócio meio complicado. Tem interferência e tal. Mas, enfim, então eu tenho trabalhado nesses 3 tópicos, né? Parte de infraestrutura para hosting, parte de treinamento. Tenho dado muitos treinamentos. Tem pessoas aqui da comunidade que já fizeram treinamentos comigo. Né? Eu tenho dado treinamentos de Plone, de Python, de Linux, né? E trabalho como consultor também aqui no Interledge, desenvolvendo um sistema específico para eles. Depois, no final da palestra, eu vou pegar uns minutos para falar desse sistema. Pode passar. Bem, vamos falar um pouquinho do histórico, então. A internet, como um todo, ela começou em 69. Né? Não existe assim uma data, um dia específico, mas foi mais ou menos nessa época. E de lá para cá, a gente já tem uns bons anos, né? Algumas coisas mudaram um pouco. Eu diria que o protocolo TCP, o protocolo IP, ele mudou pouco. Né? Ele foi definido em 73. Naquela época, ninguém imaginava que a internet ia ser do tamanho que é hoje. Né? Para aquela época, a definição que a gente tinha de protocolo IP era uma definição até muito bem feita. Né? Só que a internet acabou crescendo de uma maneira assustadora nos últimos anos. E, invariavelmente, aquilo que se pensou em 73 não vale mais para hoje. Bem, em 4 décadas, a gente tem aí cerca de 1 bilhão de usuários. Né? 1,5 bilhão de usuários na internet. É muita gente. Praticamente, né, uma parcela significativa da população do mundo hoje em dia já tem acesso à internet. E qual é o problema disso? O problema é que o espaço de endereçamento que o protocolo IP atual, que é o protocolo IPv4, suporta, é mais ou menos 4 bilhões a capacidade de endereçamento que tu tem. Por quê? Um número de 32 bits, ele endereça 2 na 32 endereços. Né? É binário, você tem 2 na 32 combinações. Isso, se tu botar na calculadora, dá 4 bilhões e alguma coisa. O problema é que na prática... Pode passar. Na prática, a gente não tem 4 bilhões de endereços. Né? Por quê? Porque na forma como esses endereços foram divididos na especificação inicial da divisão desses endereços, grande parcela desses endereços foram dados para algumas empresas. Ou seja, a Microsoft tem uma fatia absurda do tamanho desses endereços, a Apple tem outra fatia enorme. Né? Então, algumas empresas no mundo têm grandes pedaços dessas tabelas de endereçamento. Existem fatias que são reservadas, né? Tem outras fatias que você acaba perdendo por questão da própria especificação de protocolo. Ela pega algumas faixas e não deixa você fazer endereçamento público. Você tem que usar essas faixas para endereçamento de multicast, endereçamento de rede local. Então, na prática mesmo, você acaba podendo usar no máximo a metade desses 4 bilhões de endereços. Só que usuário não é endereço. Né? Usuário internet, você tem 1,5 bilhão de usuários. E endereço você pode ter muito mais do que usuários. Porque a gente às vezes precisa botar... basta a gente fazer um raciocínio mais rasteiro, né? Mais simples. Considerem a casa de vocês, a quantidade de equipamentos que vocês podem ligar na internet numa casa. Poxa, hoje em dia tem televisão que tem acesso à internet, tem roteador, tem laptop, desktop, tem celular com acesso à internet, tablet. Então, numa casa hoje em dia não é difícil de você ter, sei lá, 10, 12 dispositivos, todos eles conectados à internet. Haja IP para tudo isso. Então a gente tem sobrevivido, hoje em dia, baseado em gambiarras. Né? A gente só não tem uma completa exaustão da internet hoje ainda, porque a gente sobrevive basicamente de NAT. Né? Ou seja, a gente esconde grande parte dos endereços da nossa rede internet sobre subredes, que é a ideia do NAT. Você tem um roteador, e embaixo desse roteador
você tem uma rede que ela fica escondida. Para a internet só existe um IP, que é o IP do roteador, e dali para baixo você tem uma rede local fechada. Se não fosse isso, provavelmente os IPs já teriam acabado há muito tempo. A gente só sobrevive hoje por causa disso, né? Mas mesmo assim, o problema está começando a ficar crítico. O dia 15 de... essa data eu peguei, enfim. Essa data tem algumas contestações aí, mas... O dia 15 de abril desse ano foi o último grande bloco de IPs que estava disponível para ser alocado, né? Foi distribuído para uma região da Ásia. Ou seja, o último grande bloco de IPs da IANA foi distribuído. Não tem mais IPv4, né? E as regiões hoje, elas estão sobrevivendo dos seus estoques, ou seja, daqueles blocos que já tinham sido delegados para suas regiões. Bem, deixa eu abrir um parênteses, pouca gente conhece isso. A IANA é uma organização mundial que é responsável, digamos assim, por fazer essa delegação de IPs, né? E depois existem regionais. Tem uma regional da Ásia, uma da Europa, uma da África, acho que Oceania junto com a África, e uma da América do Sul, uma da América do Norte. Essas regionais, quando precisavam de IPs, solicitavam para a IANA um grande bloco de IPs, e depois esse bloco de IPs era, digamos assim, redistribuído para aqueles países daquela região que solicitavam isso, né? Então hoje a gente sobrevive apenas desses pequenos blocos que ainda sobraram para as regionais. E a estimativa, uma das estimativas conservadoras, é que lá pelo final de 2012 deve acabar. Deve acabar todos os IPs para a nossa região do Brasil. Pode passar. Ou seja, isso é uma grande coincidência, né? Diz que 2012 vai acabar o mundo, né? Então, de certa forma, tem aí uma explicação, né? Por que o mundo vai acabar em 2012? 2012 acaba os IPs. Pode passar. Então, o que está acontecendo, né? A gente não tem mais escolha. A gente tem que começar a acordar para essa história de IPv6 e começar a adaptar as nossas redes para esse novo protocolo. Qual é a grande mudança do IPv6? O que muda? Né? Na prática, o que realmente é diferente? É o endereçamento. Né? Antes a gente tinha um endereçamento de 32 bits, agora a gente passa para um endereçamento de 128 bits. Para quem não é da área técnica, é um pouco difícil de entender isso, né? Mas um pouquinho de matemática ajuda. A quantidade de endereços que você endereça em 32 bits é 2 na 32. É 4 bilhões e alguma coisa. Não é um número tão pequeno, mas também não é grande. 2 na 128 é esse número que está aí. Eu não sei ler esse número, ele é muito grande para mim. Eu já ouvi em alguns lugares escrito como 1 decilhão ou alguma coisa do gênero. Mas número grande geralmente a gente denota em notação científica, né? Então, esse aí é um número de 3,4 vezes 10 na 38, né? É um número que tem 38 casas depois do... Né? 38 zeros, se ele fosse ser medido pela grandeza, né? Então, logaritmo base 10 dessa brincadeira daria 38. É um número bem grandinho. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia de quanto grande é isso, tem algumas piadinhas na internet que rolam para a pessoa começar a entender o quanto grande é o espaço de endereçamento do IPv6. Um deles eu roubei do Heriberto. Ele está aí? Já chegou? Bem, ele vai chegar mais tarde. Mas eu roubei do Twitter dele. Tá lá, ó. Isso é equivalente a aproximadamente 56 octilhões de endereços IPv6 para cada habitante da Terra. É muito endereço. Eu fiz um outro cálculo. Eu peguei aquele número gigantesco e eu tentei distribuir esses IPs por milímetros quadrados da superfície da Terra. Isso aí dá, se eu me engano, 667 quatrilhões de endereços IPs por milímetro quadrado da superfície do planeta. É muita coisa. E isso é tão absurdo porque se tu converter para uma escala de nanômetros, né? A gente produz processador em escala de nanômetro, né? Nanômetro é 10 na menos 9 de 1 metro, né?
Então, isso daria aproximadamente 667 mil endereços IPv6 por nanômetro. Só que em um nanômetro cabe de 3 a 10 átomos. Então, você teria aí um negócio bem estranho, né? Como é que em um nanômetro cabe 10, no máximo 10 átomos e tu tem 667 mil endereços, né? É bem absurdo isso. Pode passar. Aí eu lembrei dessa tirinha aqui. Essa tirinha foi... ela saiu no XKCD, não sei se alguém conhece. Mas basicamente é uma tirinha que fala da exaustão do IPv6. O que seria necessário, né? Eles falam da Terra sendo comida por nanobots. Que provavelmente seria a única possibilidade disso ser exaurido, né? Aí vamos falar um pouquinho da parte técnica. Aqui dá pra gente se ater um pouco mais. Essa imagem, bem, infelizmente não ficou muito boa aqui. Bem, mas quem quiser pegar essa imagem, ela está no site do IPv6BR, que é um site legal assim para quem está começando a se informar da tecnologia, que é o... Bem, a gente tem o CGI-BR, né, o Comitê Gestor da Internet, e eles têm alguns grupos de trabalho, assim, algumas forças-tarefas. Uma delas é justamente para incentivar o uso de IPv6. De lá desse site eu tirei essa imagem aí, que é um diagrama que tenta explicar como é que o endereçamento IPv6 ele é utilizado. O endereçamento IPv4 ele é utilizado meio, né, na base da força e da necessidade. Né? Você solicita para a sua operadora X IPs e ela dá um jeito de pegar do pool dela, ou solicitar para quem fornece link de telecomunicação, a empresa de telecom solicita um bloco adicional e vai subindo a escala, né? Mas dificilmente você consegue um bloco grande. Você vai conseguir lá uma rede com 8, com 16, com 32 IPs. É muito difícil você conseguir uma rede grande hoje. Você tem que explicar muito bem onde é que você vai usar esses IPs. Se você quiser, por exemplo, pegar uma rede, sei lá, como a gente fosse definir hoje, uma rede barra 26, por exemplo, né, que é uma rede com 64 IPs. Já não é muito fácil de conseguir. Com o IPv6 muda um pouco, né? A ideia de endereçamento IPv6 é que a gente tem 8 blocos de 16 bits na definição dos nossos endereços. Não sei se dá para perceber na imagem, mas ela é mais ou menos dividida no meio. Então você tem 64 bits mais significativos, geralmente utilizados para identificar o segmento de rede, e os 64 menos significativos para endereçar o host. Tá? A máquina propriamente dita. Por que é feito assim? É só uma convenção. Não precisava ser feito assim. Né? Mas a gente está assumindo, né, que dado o tamanho do espaço de endereçamento, a convenção principal que tem que ser observada é que a menor subrede que é distribuída para um usuário final é uma rede barra 64. Né? Que é uma rede gigantesca. Né? E por que disso? Porque os protocolos, né, todos os protocolos que foram desenvolvidos para IPv6, eles já partem desse princípio, que a rede barra 64 seria a menor rede distribuível. Alarme de incêndio? Ninguém precisa sair correndo por enquanto. Nossa, que susto. E vamos lá, depois do susto. Bem, como eu estava dizendo, então, a grande maioria dos protocolos, né, já foram definidos, pensados nessa convenção de que a menor rede distribuída para um usuário final vai ser uma rede barra 64. Tá? Desde que você não tenha roteamento. Você não tenha roteamento inter-redes. Mas aí é um outro assunto, não cabe aqui eu ficar falando de protocolo de roteamento de IPv6, é um assunto mais complexo. Via de regra, o segmento de rede que você vai receber vai ser uma rede barra 64. Por exemplo, já vou cantar a dica. Se vocês forem, por exemplo, fazer um edital, foi lá e está contratando lá um serviço de telecomunicação, lá, solicito que o setor de licitação contrate um link de acesso à internet. E aí nesse link eu quero um IP fixo, IPv4 e IPv6. Não escrevam assim.
você não solicita um IPv6, você solicita uma rede /64 de IPv6. Tá? Essa seria a forma correta de tratar as coisas. Tá? Bem, IPv4, obviamente, que você vai continuar solicitando, né? Você provavelmente vai solicitar um IPv4, ou 2, ou uma subrede, talvez, com 8 IPs, se você conseguir, né? Mas rede /64 seria a mínima possível para você solicitar. Eu tenho visto esse tipo de erro com bastante frequência, principalmente em edital de licitação, o pessoal que vai contratar infraestrutura de rede não sabe o que pedir para contratar, porque não conhece. Né? Enfim, então a menor rede é uma rede /64.